Bem-vindo ao Guia Completo IBExpert. Nessa videoaula, eu estarei ensinando a como criar tabelas, campos, relacionamento entre tabelas, criar registros no banco de dados, além de outras dicas muito importantes envolvendo essas informações. Antes de trabalharmos com a ferramenta IBExpert na criação das tabelas e dos campos, eu gostaria de informar que eu estarei utilizando essa modelagem como um exemplo para facilitar o aprendizado. Observe que temos a tabela carro e a tabela movimentação e seus respectivos campos. Informando que tudo que tiver com essa chave é a chave primária. Tudo que tiver em azul escuro é campos obrigatórios, ou seja, not null. Tudo que tiver em azul claro são campos nulos, ou seja, campos null. E aquilo que tiver nessa cor, meio vermelho claro, será uma chave estrangeira. E essa ligação aqui é uma relação de um para muitos não identificado. Outra coisa importante desse diagrama de dados são os tipos de dados utilizados em cada campo. Observe que as chaves primárias foram utilizados o tipo int, que significa tipos inteiros, como por exemplo números de 0 a 9. Outros campos, como placa, marca e modelo, foram utilizados o tipo varchar, que permite que você coloque informações que tenha números, letras e caracteres especiais. Observe que do lado do varchar nós temos alguns números. Esses números indicam o tamanho máximo de caracteres que pode compor aquele campo. Desse lado aqui temos dois campos do tipo datetime, ou seja, é utilizado para armazenar datas e horários no mesmo campo. Esse aqui já é do tipo float, que é do tipo utilizado para valores monetários, como por exemplo dinheiros, ou valores de pontos flutuantes. Nesse caso aqui temos uma chave estrangeira que é do tipo inteiro, pois ele se baseia nessa chave dessa tabela. Agora vamos trabalhar com a ferramenta IBExpert. Para facilitar, eu estarei utilizando o banco DB_estacionamento 123, que foi utilizado na videoaula anterior. Vou dar 2 cliques no banco para que ele seja aberto. Vou aguardar o processamento, que está um pouco devagar. Ok, o banco foi aberto. Agora vou deixar as janelas lado a lado. Dessa forma eu estarei facilitando na hora de criar as tabelas. E agora vamos começar a criar a primeira tabela carro e seus respectivos campos. Para criar uma tabela na ferramenta IBExpert, basta clicar com o botão direito em cima de Tables e selecionar a opção New Table. Ou você pode estar utilizando o atalho do seu teclado Ctrl+N. Ao aparecer essa janela, nessa parte de cima é o nome da tabela. No caso, estaremos criando a tabela carro. Nessa parte de baixo, começamos a colocar os campos dessa tabela. O primeiro aqui é o campo ID carro. Ele é do tipo inteiro. Ele é do tipo not null. E ele é uma chave. No caso, chave, basta clicar 2 cliques nessa parte. Caso você não sabe, chave primária nada mais é um campo
aonde vai identificar a sua tabela e ele não pode ser repetitivo, ou seja, valores repetitivos. O próximo é placa. O campo é do tipo varchar e o tamanho dele é do tipo 30. Ele é not null também. Vou para o próximo. Estou clicando para a setinha para baixo do meu teclado. E aí você vai clicando para baixo, ele vai criando outros campos para você digitar. A marca é varchar. Modelo também é varchar. E ambos aqui é o tamanho número 30. Lembrando que ambos são not null também. Finalizado, basta clicar nessa opção aqui, compile ou no teclado apertar Ctrl mais F9, irá aparecer essa janela, clique em Commit e observe que a tabela carro foi criado. Daremos continuidade à criação da tabela movimentação. O mesmo procedimento, clicando com o botão direito em cima de Tables, selecione a opção New Table. Nessa parte em cima, digite o nome da tabela, no caso, movimentação, o nome do campo, que no caso é ID movimentação. Ele é uma chave do tipo inteiro e é not null. Quando você coloca a chave, ele automaticamente já informa que esse campo ele é not null. Vou para baixo, colocar data, entrada, tipo datetime. No caso, o campo datetime ele não existe para o banco de dados Firebird. Então, você deve selecionar essa opção aqui, chamado timestamp. Vou fazer agora para a data de saída. Vou colocar o campo valor e o campo ID carro. Vamos agora fazer algumas correções. Data de saída, timestamp. Data de entrada, ele é um campo obrigatório. Esse é obrigatório. Data de saída, ele não é obrigatório. O próximo aqui é do tipo float. É um campo não obrigatório. E o próximo é o ID carro, que é uma chave estrangeira. E ele é também obrigatório. Finalizado a criação da tabela, vamos clicar novamente no botão Compile e depois clique no botão Commit. Observe que as duas tabelas foram criadas com sucesso. Agora, o que falta fazer é criar o relacionamento dessa chave estrangeira, um para muitos. Mas antes de criar esse relacionamento, eu irei demonstrar para vocês como que funciona na prática essas duas tabelas sem o relacionamento e com o relacionamento. Para isso, eu estarei criando aqui na tabela carro alguns registros. Para criar os registros é muito simples. Basta dar 2 cliques na tabela. Nessa parte aqui, nessas abas, clique na aba Data e aí comece a preencher as informações. Observe que aqui existe 3 opções: Grid View, Form View e Print Data. A diferença é a forma de preencher nessas duas daqui, e essa terceira é apenas como um relatório das informações que você preencheu. Então, por exemplo, ID carro 1, placa ABC 123, marca, eu vou colocar, por exemplo, marca BMW, modelo C3. Se você colocar em Form View,
observe que vai estar em forma de formulário. Em Print Data, ele vai imprimir as informações como se fosse um relatório. E aí você pode, por exemplo, salvar e imprimir essas informações. Ao terminar de digitar as informações, você deve clicar nesse botão aqui. Esse botão Save Updates. Ele não está aparecendo porque quando eu mudo para cá, ele automaticamente salva. Mas se não tivesse mudado, ao terminar de digitar as informações, clique nessa opção Save Update. Observe então que eu coloquei um carro cadastrado no banco de dados. Agora vou adicionar uma movimentação nessa tabela. Para isso, para adicionar uma movimentação, mesmo procedimento. Dá 2 cliques na tabela Movimentação, vai na aba Data e nessa parte digita as informações. Observe que legal, ele automaticamente preenche essas informações para a gente. Observe aqui, ID carro. Ele pede para você adicionar uma informação. Vou colocar o número 1 e vou salvar. Se você pensar, o carro número 1, ele existe cadastrado. Então, teoricamente, você poderia estar armazenando a movimentação com o carro número 1. Mas, se você digitar aqui o carro número 2, o carro número 2 não está cadastrado no banco. E o banco de dados não deve permitir que seja cadastrado essa movimentação. Porém, quando você vai clicar em Save Updates, o banco vai salvar. Isso acontece porque não existe nenhuma ligação entre a tabela carro e a tabela movimentação. Agora iremos aprender como criar esses relacionamentos entre essas duas tabelas. Para criar esse relacionamento, a primeira coisa que precisamos fazer é adicionar aqui um carro que exista. Então, no caso, eu vou colocar o carro número 1. Pois, se tentarmos fazer esse relacionamento com registros que não existem, na hora de fazer vai dar erro. Por isso, mude para o carro número 1. Agora, o que devemos fazer? Vamos analisar esse diagrama. A chave estrangeira se encontra na tabela movimentação. Para isso, você deve abrir a tabela movimentação, dando 2 cliques, selecionar a aba Constraint e depois selecionar a segunda aba Foreign Key, que seria chave estrangeira. Para adicionar uma chave estrangeira, clique com o botão direito, selecione a opção New Foreign Key. Automaticamente ele já vai preencher com o nome aqui, então não precisa mudar aqui. On Field, você vai falar qual é a chave estrangeira, que é esse campo aqui de carro, que está nessa cor aqui, vermelho claro. Selecione esse campo, clico fora. Em FKTable seria qual é a tabela que está enviando esse campo, que no caso seria a tabela carro. Ou seja, é a tabela oposta. Clicamos em carro, ele já preenche qual é a chave que está sendo enviada, que é ID carro. Feito isso, existem umas opções aqui que eu estarei explicando nas próximas videoaulas. Agora, vou salvar, clicando na opção Commit Transactions e também nessa opção Compile. Observe que temos um erro aqui, que o objeto carro está em uso. Isso é muito interessante, porque eu esqueci de compilar esses registros aqui que foram armazenados. Para isso eu vou clicar aqui em X. Agora eles foram gravados no banco. Já fica a dica caso houver esse erro. Volto em movimentação e clico agora em Compile. Observe que foi possível criar esse relacionamento. Vou retornar então à tabela movimentação em data e vou tentar adicionar agora o carro número 2 que não existe.
Vou clicar aqui em Save Updates. Observe que vai dar um erro, informando que a chave estrangeira refere a um lugar onde não existe. Ou seja, esse número 2 aqui, ele não existe. E por isso, esse relacionamento evita de você estar adicionando um carro que não está cadastrado no sistema. Essa é uma das vantagens de estar utilizando a chave estrangeira. Uma dica importante quando você cria o relacionamento das chaves estrangeiras é que quando você clica no campo da chave estrangeira, nessa parte aqui, ele vai abrir essa janela. Se não houvesse o relacionamento, como você já viu, ele vai aparecer uma janela onde você vai digitar apenas os números. No caso, como já há um relacionamento, ele vai trazer todos os carros cadastrados. Isso é uma vantagem se você não lembrar o código de um determinado carro. Então, por exemplo, você está selecionando BMW e aí clica em salvar. Outra dica importante também. Se você clicar em salvar, ele não vai estar salvo ainda no banco de dados. Você precisa clicar nessa opção comitar, ou seja, comitar a transação. Dessa forma, quando você comitar, é dessa forma que todos os dados estarão salvos mesmo no banco de dados. Até antes, os dados eram salvos em cache. Ou seja, basicamente é quase como tivesse armazenado, mas ainda não estava armazenado fisicamente. Para finalizar essa videoaula, eu estarei comentando sobre os campos obrigatórios e não obrigatórios. Ou seja, campos obrigatórios, que é not null, e não obrigatórios, que são null. Para isso, estarei criando então um novo registro. Vou colocar ID movimentação 2, como é chave, é obrigatório. A data de entrada, ela é uma informação obrigatória. Então, se eu salvar, observe que fala que o campo data entrada, o valor é null. E aí você precisa colocar uma data. Vou colocar uma data qualquer aqui. Vou salvar novamente. Deu erro informando que o campo ID carro é obrigatório. E observe que é mesmo. Agora eu vou salvar. Ambos os campos não são obrigatórios. Então ele vai permitir gravar. E gravou. Dessa forma aí está explicado sobre as diferenças do campo null e not null. Bom pessoal, ficamos por aqui e até as próximas videoaulas.